a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Hoje, lição de número 7, que vai falar sobre eu sou a ressurreição e a vida. Glória a Deus, amém? E para esta aula, gostaria de convidar aqui à frente o presbítero Maurício. Ele vai estar ministrando essa aula aos nossos corações em nome de Jesus. Estejamos atentos, porque Deus quer falar conosco. Amém. Cumprimento a amada igreja na paz do Senhor. Amém. Estamos felizes mais uma vez de estar na casa de Deus para aprendermos um pouquinho mais desta lição, que hoje vai falar sobre a lição número 7. Eu sou a ressurreição e a vida. Amém? Também quero saudar os irmãos que estão nos assistindo também, que Deus assim abençoe cada um de vocês e que vocês venham ter uma boa aula nesta noite. Em nome de Jesus. Amém, meus amados irmãos? Vamos estar aprendendo uma lição hoje maravilhosa, onde o próprio Senhor fala, eu sou a ressurreição e a vida. Nós vamos ver aqui que ele vai se tratar muito de Marta e Maria e Lázaro, né? Onde nós vamos estar aprendendo sobre essa lição, vai estar falando sobre a vida dessa família. E eu creio que nós vamos aprender um pouco mais também, em nome de Jesus. O textuário dessa noite nos fala assim: disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Glória a Deus. João capítulo 11, versículo 27. Mas para nós podermos ter essa ressurreição, nós temos que crer nele. Nós temos que realmente colocar a nossa fé realmente, totalmente no Senhor Jesus Cristo. E não somente isso, nós temos que ter uma intimidade com ele. E nós vamos ver que, ao decorrer dessa lição, essa família de Lázaro, e Marta e Maria, eles tinham um relacionamento muito grande com Jesus. E é por isso que aconteceu esse milagre na casa deles. Então, desde já, eu quero trazer para nossas vidas que nós temos que ter uma relação com Deus. Conhecer a Deus, tudo bem, mas andar com Deus é melhor ainda. Ter uma comunhão com Deus, poder conversar com Deus, muda totalmente a nossa vida. E quando realmente nós precisamos de algo, Deus ele está presente. Amém? Então a verdade prática nos fala assim: o Senhor Jesus Cristo é a ressurreição e a vida. E por essa razão temos a garantia de que um dia teremos um corpo glorioso como o dele. Glória a Deus. Então é essa a garantia que ele nos dá. E quando nós morremos, nós vamos ter o nosso corpo igual a dele. Transformado. Né? Mudado. Mas nós temos que crer. Né? E estar em busca dessa salvação. Amém? Leitura bíblica em classe, que se encontra em João capítulo 11, versículo do 4 ao 15, 17 e 21. Leio para o presbítero Amarildo, por gentileza. Poderia ler? Amém. Então Jesus disse-lhes claramente, Lázaro está morto. E folgo por amor de vós de que eu lá não estivesse, para que acrediteis. Chegando, pois, Jesus achou que havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios. E muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e Maria acerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus,
Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu nisso? Disse-lhe ela: Sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Amém? Amém? Glória a Deus. Vimos aqui uma conversa de Jesus com Marta, né? Mas mesmo assim, ao decorrer da lição, nós vamos ver que paraiva, uma dúvida no seu coração. Jesus falou: eu sou a ressurreição. Mas ela ali falava: não, eu creio que quando os mortos, né, vinham, todos ressuscitavam. Mas Jesus estava falando ali para ela, naquele momento, que ele era a ressurreição, que o milagre iria acontecer naquele momento. Por isso que ele fala assim: crê tu nisso? Porque ele estava ali presente. Ele estava ali para realizar, né, um milagre na vida dela, na família dela. E mesmo assim, pairava uma dúvida no seu coração. Ela cria no Senhor Jesus Cristo, mas ao mesmo tempo vinha a dúvida. E assim somos nós nos dias de hoje. Nós cremos no Senhor, nós temos fé nele, mas dependendo da situação que nós estamos passando, o problema que nós estamos passando, vem as dúvidas. Vem os pensamentos: será que eu vou conseguir? Será que realmente eu vou ser vitorioso? Será que realmente o que o pastor falou vai acontecer na minha vida? Enquanto nós estamos dentro da igreja, nós estamos crendo. Mas a partir do momento que nós saímos da igreja para fora, a dúvida começa a trabalhar no nosso coração. E é onde o milagre não acontece. Porque nós deixamos a dúvida ser mais forte do que a nossa fé. E a nossa fé ela tem que ser muito mais forte do que as nossas dúvidas carnais. E vimos que Marta e Maria, ela tinha essas dúvidas no seu coração. Mas Deus, né, vai nos ensinar aqui algo muito interessante. Introdução. O irmão Carlos, pode ler, por favor? O encontro de Jesus com Marta, ao chegar em Betânia, revela aspectos especiais que poderão edificar a nossa vida espiritual por meio do estudo da Palavra de Deus. Nessa lição, iremos refletir sobre o propósito de Jesus ao realizar o milagre da ressurreição de Lázaro. Iremos também nos aprofundar no diálogo entre Jesus e Marta sobre a ressurreição do seu irmão. E além disso, a partir do milagre de Lázaro, vamos examinar a doutrina fundamental da ressurreição do corpo, de tal como é ensinada por Jesus em todo o Novo Testamento. Aleluia. Então nós vamos estar aqui refletindo, aprendendo um pouquinho mais desse diálogo que Jesus teve com Marta e com Maria, né? Foi um diálogo ali muito importante, um ensinamento aqui que nós podemos aprender também para nossas vidas, né? Sobre esse diálogo que Jesus teve. Né? Jesus estava ali mostrando para Marta e Maria que ele era a ressurreição e a vida. Jesus aqui estava mostrando para Marta e Maria de que naquele momento, se ela cresce realmente, ele iria ir fazer um milagre. E ao mesmo tempo ele queria mostrar para os seus discípulos de que ele era o Messias. Ele queria mostrar aí para os seus discípulos para que a fé deles viesse crescer mais. Ou seja, dá a entender que os discípulos andavam com Jesus, mas a sua fé ainda não era tão grande como ele queria. E por isso que ele realizou esse milagre, para mostrar para os seus discípulos de que ele era o Messias, de que ele era o Mestre, né? Que coisas maiores ele iria fazer. Então, o primeiro tópico nos fala assim: propósito de Jesus. Primeiro, recebimento da notícia sobre Lázaro. Nossa irmã Regiane, pode ler? Nos Evangelhos de Jesus realiza diversos milagres de ressurreição, incluindo o do filho da viúva de Naim e o da filha de Jairo. O milagre da ressurreição de Lázaro é o que estamos
abordando este é o últimos dos 7 sinais, milagres encontrados no Evangelho de João e representa a manifestação final de Jesus como Filho de Deus antes da sua crucificação. O capítulo 11 liga-se ao contexto do capítulo 10, em que Jesus se afasta de Jerusalém após uma tentativa de prisão e se dirige para além do Jordão. Ao ser informado sobre a doença de Lázaro, Jesus estava já a leste do Jordão e levaria alguns dias até chegar a Betânia, onde encontrou Lázaro morto já há 4 dias. Amém? Glória a Deus. Nós vamos aqui ver o recebimento da notícia sobre Lázaro. A notícia sobre a enfermidade de Lázaro chegou a Jesus em um momento estratégico do seu ministério. O Senhor havia se retirado para além do Jordão, região em que muitos passaram a crer nele, conforme relata João capítulo 10, versículo 42. Então Jesus estava ali nessa cidade onde muitos queriam prender ele, e ele foi além do Jordão para essa cidade, onde ele ali fez muitos milagres, né, e muitas coisas maravilhosas que aconteceram nessa cidade. É importante destacar que a família de Lázaro, juntamente com Marta e Maria, era muito próximo de Jesus. Então nós vamos destacar aqui que Marta e Maria, eles eram muito próximos de Deus. Ao momento de que, quando Lázaro estava ali enfermo, ela lembrou, olha, vai atrás de Jesus, fala que o seu amigo Lázaro está enfermo, né, para que ele possa vir, né, e faça um milagre, porque Lázaro ele está enfermo. E esse rapaz foi até Jesus, deu a informação, e Jesus falou, olha, essa enfermidade, ele não vai morrer, essa enfermidade não é a morte. Pode avisar a Marta que vai estar tudo bem. Estou falando as minhas palavras, tá? Aí quando esse cidadão chegou lá, esse rapaz chegou lá, Lázaro já estava morto. Eu acho que ele falou, e agora? Como que eu vou falar? Ele falou para mim que Lázaro não ia morrer. Eu chego aqui, Lázaro está morto. Como que eu vou falar para Marta e Maria o que ele me disse? Então, é importante destacar que eles eram uma família muito unida com Jesus, né? E Jesus não ia deixar ele na mão, né? E o Evangelho enfatiza que o Senhor os amava muito. E o que nos mostra que esse milagre envolvia não apenas um propósito de demonstração de poder, mas também um contexto de afeto e intimidade. Então nós podemos ver aqui que Jesus ele tinha uma intimidade com aquela família, um afeto, um amor para com aquela família, né? E mesmo assim, e também aquela família para com Jesus. Então essa lição nos mostra hoje que nós temos que ter esse afeto para com Deus também. Nos mostra que nós temos que ter esse amor para com Deus. Nos mostra que nós também temos que, no momento das nossas aflições, falar, opa, pera aqui, Senhor, dobrar meu joelho, olha, eu estou passando por isso. É ter um diálogo com Ele. Nós vimos aqui no início, né, aqui em João 11, 14, até o versículo 27, Marta e Maria estavam conversando com Jesus. Ou seja, estava tendo um diálogo com Ele. Então é importante nós termos um diálogo com o Pai. É importante nós termos uma comunhão com Ele para que as coisas vá bem em nossas vidas. Então o Evangelho enfatiza que o Senhor nos amava. E o que nos mostra que esse milagre envolvia não apenas um propósito de demonstração de poder, mas também com um contexto de afeto e intimidade que Deus tinha com aquela família. No entanto, essa decisão de revelar um aspecto importante, o tempo de Deus nem sempre corresponde à nossa expectativa humana. Ou seja, o tempo de Deus não acontece como o nosso tempo.
Nós queremos um milagre para ontem. E Deus vai dar um milagre só daqui 2 dias, 3 dias, 4 dias, como aconteceu com Lázaro. Marta e Maria queriam que Jesus fosse lá enquanto Lázaro estava vivo ainda. Mas ele foi depois de 4 dias que Lázaro estava morto. Ou seja, ele não fez a vontade de Marta e Maria. Os milagres que podem acontecer na nossa vida não depende de nós, depende dele. Ele sabe o momento certo e a hora certa que vai nos dar a bênção, que vai nos dar a vitória. Então ele não chega. Para muitos judeus falou que ele chegou atrasado, mas Jesus chegou na hora certa. Ele queria revelar ali o seu milagre na hora certa, no momento certo, para mostrar para aquele povo de que ele era Deus, de que ele poderia fazer um milagre. Não importa a distância, aonde ele está, o momento que ele está, o momento que nós estamos passando. Ele é Deus. Se nós cremos ou não, ele é Deus. Se nós não cremos, ele continua sendo Deus. Amém? Então nós podemos ver aqui que ele estava mostrando para essas pessoas. O Senhor já conhecia o fim o princípio. E a sua demora não era sinal de descanso, mas de descaso, mas parte de um plano maior que glorificaria o nome de Deus e fortalecia a fé dos seus discípulos, como que eu disse. Glorificaria ali o nome de Jesus e também fortaleceria a fé dos seus discípulos, porque o seu discípulo estava com ele. Quando Jesus falou assim, olha, vamos voltar ali, vamos visitar Lázaro, os seus discípulos falam, mas o Senhor acabou de falar agora que Lázaro morreu. Ele falou, eu sei, mas vamos lá. Vamos fazer essa visita, vamos lá conversar com a Marta e com Maria. Mas Jesus não falou o que ele ia fazer. Ali chegou ali naquele momento, nós podemos dizer que houve um milagre. Mas foi ali para fortalecer o quê? A fé dos seus discípulos. Para mostrar para os seus discípulos, né, como eu disse no início, para que seus discípulos viessem crer mais nele, viessem acreditar mais nele. Não andasse só com ele, mas viessem também ter uma intimidade com ele, viessem crer e ver que ele realmente fazia um milagre. Porque nós vemos que tem muitas pessoas que conhecem a Deus, às vezes anda até com Deus, modo de dizer, mas não tem fé nos milagres, não acreditam nos milagres. E nós precisamos ter uma intimidade muito maior do que isso. Não somente conhecer a Deus, mas saber a vontade de Deus sobre as nossas vidas. É saber realmente aquilo que Deus quer sobre as nossas vidas. A atitude de Jesus nos ensina a confiar na soberania divina, mesmo quando a resposta não vem no momento em que desejamos. Então, a atitude de Jesus nos ensina a confiar nele, mesmo da situação que nós estamos passando, nos problemas que nós estamos passando. Nós temos que acreditar nele. Nós temos que saber que o milagre vai acontecer. Mas eu já estou enfermo já faz anos. Eu já estou passando por esse problema já faz anos. Mas continue crendo nele. Porque a qualquer momento ele vai estar dando a vitória. Assim como que ele fez com a Marta e Maria. Então, a atitude de Jesus nos ensina a confiar mais nele. A ter mais fé nele. A buscar mais a presença dele. E quanto nós temos mais fé, quanto mais nós buscamos ele, mais intimidade nós vamos estar com ele. Como Marta e Maria teve essa intimidade. E é por isso que foi realizado esse milagre. Então Jesus ele quer isso de nós. E a resposta não vem no momento em que nós queremos, mas ela vem depois. Poxa, mas eu precisava de ontem esse milagre. Mas Deus sabe o momento certo que você vai precisar desse milagre. Então não vamos criticar a Deus, a demora de Deus, porque havendo o silêncio de Deus, é que nos machuca mais, né? Quando nós começamos a orar e Deus não responde, fala, meu Deus, o que será que está acontecendo? E eu preciso disso hoje, né, irmão? E Deus está demorando a me dar resposta. Deus não está demorando. E deve ser pergunta, será que eu estou pecando? Alguma coisa eu estou fazendo errado? Não é que Deus está demorando. Deus ele está nos modelando, nos preparando, porque a vitória já está pronta. É verdade. Ele só está nos preparando o nosso coração para nós podermos receber a nossa vitória. A nossa vitória não vem ainda porque o nosso coração não está pronto. A nossa vitória não vem ainda porque nós não estamos tendo essa comunhão que Ele quer que nós tenhamos com Ele. A nossa vitória não vem ainda porque a nossa fé ainda não está da forma que Ele quer. Porque do momento que a nossa fé
atingiu o coração dele, aí ele vai falar, agora você está pronto para receber sua bênção. Porque a bênção ela já está pronta. Desde a fundação do mundo. As nossas bênçãos já estão prontas. Agora o que ele está fazendo é trabalhando conosco. É trabalhando com o nosso coração. É trabalhando com a nossa vida. Para que nós possamos receber a nossa vitória. E é por isso que nós temos que ter essa comunhão com Ele todos os dias. É por isso que nós devemos entender, né, o silêncio de Deus. Por que Ele está em silêncio em nossas vidas? Por que nós oramos e Ele não responde? É que Ele está nos preparando para a grande vitória. E às vezes nós não compreendemos. É interessante, presbítero, tem o texto aqui, nesse mesmo capítulo 11 de João, o versículo de número 4, quando Jesus ele recebe a notícia, né, da morte, da enfermidade de Lázaro. E quando ele recebe a notícia, ele traz um esclarecimento a todos que estão ali próximo, onde ele diz que essa enfermidade não era para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus fosse glorificado através desta doença. Verdade. Então, às vezes, a gente não recebe na hora, porque Deus ele quer que através dessa enfermidade que nós temos, o nome dele seja glorificado, o nome dele seja engrandecido. Dependendo da situação, Deus muitas vezes não vai trazer a cura de imediato, porque Ele quer que o nome dele seja glorificado. Então, é no momento oportuno, no momento certo, Ele sabe a hora de entregar a bênção para nós. Tanto é que se a gente vai ver aqui, a Bíblia diz que, como eu li na leitura em classe, no versículo 18, Jesus ele fala que do local que ele estava até Betânia, a distância era de aproximadamente quase 15 estádios. Quase 15 estádios. Isso. Betânia estava de Jerusalém quase 15 estádios. Quando nós vamos ver a questão de metragem, um estádio ele tem aproximadamente 400 côvados. Um côvado tem 48 centímetros. Se nós fizermos a conta, Jesus estava a 2 km e 700 metros só de Betânia. Não gasta nem uma hora para chegar lá, meu irmão. Mas Jesus demorou 2 dias para chegar lá. 2 dias, 4 dias, por quê? Porque naquela época não tinha autópsia, né? Então, para confirmar que realmente Lázaro havia morrido de verdade, para mostrar que o milagre, porque eles poderiam falar assim, Jesus fez isso aí, mas com 2 dias ele não estava morto, ele estava vivo. Então Jesus deixou passar o tempo que era apreciado para poder confirmar a morte, né? Que eram 3 dias. Jesus foi 1 dia depois, ele já estava morto fedendo. Tanto que a gente podemos dizer que o informante foi no mesmo dia e voltou. No mesmo dia, foi e voltou. Foi e voltou e deu. Quando ele voltou, o Lázaro já estava morto. Né? Então, quer dizer, estava perto. Né? Então, Jesus esperou até morrer para mostrar que a glória de Deus ia ser grande. Para ele nos mostrar que realmente ele é Deus. Ele tem poder. Ele fala no versículo 25, ainda que esteja morto, viverás. Se crer, né? Como o senhor falou. Se crer, crer, ainda temos que morto, crer. viverás. Temos que crer e não só crer, né? Colocar nossa fé em prática. Isso não adianta a gente crer e não tiver a fé. E também não adianta a gente ter fé, mas não crer. Não vai funcionar. Nós temos que ter as duas. Né? E também não temos a dúvida no nosso coração. Tirar a dúvida, porque senão não adianta. Então ele estava preparando aí o coração de Marta e Maria. Por isso que ele ficou os 2 dias a mais para poder chegar lá. E ele mesmo fala que eu não lhe disse, se tu creres, verá a glória de Deus. Ou seja, ele foi bem específico ali para ela. Eu já não te disse, se você crê, você verá a glória de Deus. Ela falou, eu creio. Né? Então ele falou, então eu sou a ressurreição, a vida. Né? E ali foi dialogando com ela. Eu vou estar passando aqui, nós vamos estar lendo mais próximo, nós vamos estar falando sobre isso também. Segundo, o desapontamento de Marta e Maria. É aqui onde nós vamos entrar. Irmão Fernando, pode ler? O versículo 3 expressa a esperança de Maria e Marta em relação à chegada de Jesus para ajudá-las. Devido ao carinho e à amizade que o nosso Senhor tinha pela família de Betânia, pois ele os amava. Elas desejavam ardentemente que Jesus chegasse rapidamente. No entanto, a visita dele no tempo de Maria e Marta não se concretizou.
É fundamental destacar que a vontade soberana de Deus não está sujeita às circunstâncias humanas, por mais difíceis que essas sejam. Contudo, Jesus nunca chega atrasado nem adiantado no cumprimento da vontade do Pai. Ele chegou a Betânia no momento certo, ainda que após o sepultamento de Lázaro. Aleluia, glória a Deus, amém? Então nós podemos dizer aqui que ele chegou no momento certo e na hora certa, onde todos ali estavam chorando, onde todos ali estavam pranteando seus corações, estavam tristes, mas Jesus, onde ele está, ele traz o que? Alegria. Onde está a presença de Deus, tem a paz, tem o amor, tem a esperança de uma vida melhor. E ele estava ali, e mesmo assim Marta e Maria ainda criticaram um pouquinho com ele, sem saber que realmente ele poderia ressuscitar Lázaro naquele momento, né? E ele falou com ela: eu sou a ressurreição, quem crê em mim verá. E mesmo assim nós vimos que pairou ali no seu coração aquela dúvida: Senhor, quando vir a ressurreição, quando vir, né, quando todos morrerem e for para o céu, aí sim vai ter a ressurreição. Ele falou: não, Marta, eu sou a ressurreição. Agora, nesse momento, eu posso fazer Lázaro viver, mas tem que crer. Se você não crer, vai ser impossível. Então, o desapontamento de Marta e Maria diante da ausência de Jesus, no momento da morte de Lázaro, revela a tensão entre a fé e as emoções humanas. Podemos ver que houve assim, entre a morte de Lázaro, uma revela uma tensão entre a fé, ou seja, elas estavam tensas, elas não estavam mais ali naquele momento de dor. Quando a gente perdemos um ente querido, nós ficamos tudo atrapalhados, porque vem a dor, vem a tristeza, e a gente não tem mais esperança, principalmente eles naquele tempo. Nós também, se morrer alguém da nossa vida, um ente querido nosso, né, vem aquela dor, vem aquela tristeza. E naquele tempo, né, Marta e Maria falaram: acabou, né, nós não temos mais esperança. Aquele que nós mandou chamar, que nós acreditava, que nós tinha fé, não veio, e agora? Então, elas se viram ali um buraco onde ela não conseguia encontrar um chão. Mas ambas criam firmemente que o Senhor poderia curar o irmão, e isso e demonstrando pela palavra repetida por elas: Senhor, se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Nós vamos ver ali em João capítulo 11, versículo 21 e 32. Elas viram os irmãos mortos, o irmão dela morto, e elas estavam tristes, mas a tensão, né, a dor, né, ela estava passando, estava tampando a fé, ou seja, os seus olhos estavam fechados para um milagre acontecer na vida dela, na vida deles. Então, ambas criam firmemente que Jesus poderia curar, que Jesus poderia ali ressuscitar Lázaro. Tanto que uma e a outra falaram a mesma coisa: se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E a outra falou a mesma coisa, né? Então podemos ver que essas declarações não expressam apenas dor, mas também a profunda confiança que elas tinham no poder de Jesus. Entretanto, a ausência dele gerou frustração, uma sensação de abandono e até mesmo confusão quanto aos seus planos. Então gerou isso na cabeça dela, gerou isso na cabeça das suas irmãs, né? Essa frustração de que já não tinha mais jeito, que Lázaro já estava ali 4 dias morto, ou seja, estava em decomposição. Isso. Isso aí mesmo que as irmãs falaram. Não vou repetir não, porque não vai. Decomposição. Aí saiu. E já não tinha mais jeito para eles, né? Mas para aqueles que estavam do lado deles, tinha solução. Para aquele que está aqui nesta noite hoje, tem solução para a sua vida. Basta nós crermos nele.
E nessa experiência de dor e de fé, entrecaladas, que muitos cristãos se identificam até hoje, sabemos que Deus pode intervir, mas nem sempre compreendemos seu tempo e caminho. Deus ele pode intervir nos problemas que nós estamos passando. Deus ele pode realmente dar um basta, mas nós não sabemos o dia que o Senhor vai dar esse basta. Nós não sabemos o caminho do Senhor. Nós não sabemos que hoje ele pode chegar e falar: irmã Kelly, hoje eu vou te dar aquilo que você está me pedindo. Irmã Regiane, hoje eu vou te dar aquilo que você está me pedindo. Nós não sabemos o dia e a hora que ele vai estar. Mas no momento certo e na hora certa ele vai estar te trazendo. E é por isso que ele vai estar nos modelando. É por isso que ele vai estar trabalhando no nosso coração. É por isso que ele vai estar trabalhando nesse vaso que somos nós. Como o olheiro trabalha no vaso, ele está trabalhando em nós. Eu repito, porque a nossa vitória já está pronta. Mas será que nós estamos preparados para receber? Será que realmente nós já estamos prontos para receber a bênção? Porque através, quando nós recebemos a bênção, pode ter certeza de uma coisa: Satanás ele vai querer te derrubar. E muito mais forte. E é por isso que nós temos que estar preparados. Porque a vitória vai vir, mas vai vir uma luta. E quando vier essa luta, vai vir uma bênção maior ainda. E assim vai a nossa vida, até a vinda dele. E é por isso que nós temos que estar preparados. E é por isso que nós temos que estar firmes. E é por isso que a nossa fé tem que estar mais pegada nele. E a nossa confiança e a nossa intimidade com ele, porque nós vamos estar guardados debaixo das suas alas. Nós vamos estar protegidos. Nós vamos estar realmente tendo a certeza de que tudo vai dar certo. O sentimento de Marta e Maria é legítimo, pois quem ama, espera e confia. Sim ou não? Quem ama, sabe esperar e sabe confiar. Então nós temos que ter esse amor e essa confiança em quem? No homem? Em Deus. Contudo, mesmo com toda a sua fé, elas não compreendiam completamente a dimensão do propósito divino que estava ali do lado dela. Ela tinha uma fé muito grande, mas ela não sabia a dimensão, do propósito de Deus ali naquele momento. O propósito de Deus ali naquele momento era mostrar para ela de que ele tinha poder de ressuscitar a Lázaro. E também o propósito de Deus era mostrar para os seus discípulos, para que eles viessem ter mais fé nessa caminhada, a qual eles iam estar traçando. Porque um dia eles iam ficar sem a presença de Jesus Cristo. E eles tinham que estar dando continuidade na obra dele. Então Jesus estava preparando o coração dos seus discípulos. Olha, eu vou ressuscitar Lázaro, mas eu quero que a sua fé também venha crescer cada dia mais. Quando eu estiver perto de vocês. Então, ele estava pondo aqui em prática esse propósito de estar mostrando para Marta e Maria que ele era o Todo-Poderoso, de que ele era o Messias, de que ele realmente poderia ressuscitar a Lázaro, e ao mesmo tempo mostrar para os seus discípulos, para aqueles que estavam seguindo a eles, que eles tinham que ter mais fé. Não só caminhar, não só andar com Jesus, mas que eles iriam cada dia mais ter fé na caminhada, porque a caminhada é dura, a caminhada é difícil, mas se nós tivermos fé, nós seremos vitoriosos. Se nós andarmos realmente firme na presença de Deus, nós seremos vitoriosos. E era isso que ele estava mostrando para os seus discípulos. Então essa caminhada até ali, Marta, Maria e Lázaro, Jesus estava ensinando para esses povos, o que eles deveriam fazer. Primeiro de tudo, tem que ter uma comunhão com Deus, uma intimidade com Deus. E essa intimidade vem da onde? De Marta, Maria e Lázaro. Eles tinham essa intimidade com Deus. Ele tinha esse carinho com Deus e Deus para com ele. E segundo, ele estava mostrando que também tinham que ter a mesma fé como elas duas tinham. E os seus discípulos também tinham que ter essa mesma fé, para que assim eles pudessem continuar a obra de Deus. O desapontamento de Marta e Maria diante da ausência de Jesus, no momento da morte de Lázaro, revela a tensão entre a fé e a emoção humana. Ambas
criam firmemente no Senhor, poderia curar o irmão, e isso demonstrando pelas palavras a qual ela se repetia. E nessa experiência de dor, fé, entrelaçadas, que muitos cristãos se identificam até hoje, quando nós passamos por algumas dificuldades na nossa vida. Sabemos que Deus pode intervir, mas nem sempre compreendemos o seu tempo e aquilo que Ele tem para fazer em nossas vidas. Quando olhamos para essa cena, à luz da fé, percebemos que o desapontamento humano é muitas vezes uma oportunidade para que o poder de Deus se manifeste de forma ainda mais gloriosa em nossas vidas. Quanto mais olhamos para essa cena à luz da fé, percebemos que o desapontamento humano, ou seja, a tristeza, ela vai nos aproximar cada vez mais próximo de Deus. E ali onde nós vamos ver que a manifestação de forma ainda mais gloriosa de Deus sobre as nossas vidas. Quanto mais nós sofremos, quanto mais nós passamos perseguições, quanto mais nós estamos enfermos, necessitados realmente de buscar a presença de Deus, é onde a glória de Deus vem sobre as nossas vidas. Porque nós vemos muitas pessoas com dores, com enfermidade, uma outrora estava dentro da igreja com saúde, e de repente vem uma enfermidade, vem alguma luta, ou vem alguma tempestade, a primeira coisa que faz é sair da presença de Deus. É sair da igreja. Ou falar, quando eu era do mundo eu não passava por necessidade, agora que eu vim para a igreja eu estou passando por uma necessidade. É Deus trabalhando na nossa vida. É Deus nos modelando, é Deus tirando tudo aquilo que não agrada a Ele, para nós poder receber algo melhor sobre as nossas vidas. Porque Deus Ele tem um futuro melhor para nós lá na frente. Nós não enxergamos, mas Ele já está enxergando, Ele enxerga. Então nós podemos ver que quando olhamos para essa cena à luz da fé, percebemos que o desapontamento humano, ele aparece. O desânimo, a falta de vontade de não querer mais ir para a igreja, por causa das lutas. Mas aí tem que ser ao contrário. Quanto mais luta nós tivermos, mais perto de Deus nós temos que chegar. Mais força nós temos que chegar. Nem que a gente venha engateando, fala, Senhor, eis-me aqui, me ajuda. Eu não estou conseguindo mais, mas eu creio em Senhor, eu tenho fé, e eu vou saber que eu vou sair daqui vencedor. É colocar a fé em prática. É nós temos realmente essa intimidade com Ele e saber, Senhor, eu ainda continuo contigo. Mesmo que o Senhor está calado, mas eu sei que o Senhor está trabalhando. É nós ter essa certeza, é nós termos essa convicção, é nós saber que Deus, a qualquer momento, Ele vai fazer um milagre. A espera, apesar de dolorosa, prepara o terreno para milagres maiores do que os que pedimos. Está difícil a nossa vida, não está? Está difícil a luta, a caminhada. Mas aqui é que está, Deus está nos preparando, como eu disse no começo. Deus está nos preparando para quê? Para que nós possamos receber uma vitória maravilhosa lá na frente. Então, para que nós possamos ser vitoriosos, para que nós possamos receber a nossa bênção, para que nós possamos realmente almejar aquilo que nós estamos desejando, nós temos que deixar Deus trabalhar na nossa vida. Nós temos que ter, não só deixar Deus trabalhar na nossa vida, mas nós temos que procurar ter uma intimidade com Ele, para que as bênçãos elas venham sobre as nossas vidas. Então a espera, porque tem muitos de nós que não gostamos de esperar, Queremos para ontem a bênção, E Deus fala, tenha paciência, sabe esperar, obedecer. Fala, Carlos. Tem uma frase que é bem importante, que cabe bem, eu gosto muito, que fala assim, o silêncio de Deus, ele revela o nosso verdadeiro motivo, a nossa verdadeira motivação, de estar na igreja. Exatamente. E cai bem, Às vezes de Deus faz isso, faz a gente desfalecer,
Ele mostra também o nosso caráter também, né? Se realmente nós somos cristãos ou não, né? Se nós temos a fé nele. A motivação que está encabida ou não. Buscar ou não, se é realmente ou não. Então, por isso que o silêncio dele, né, a espera também, nós temos que saber esperar. Nós temos que ser realmente, está difícil, né, irmão? Está difícil, mas temos que saber esperar. Temos que saber esperar. Mas aí você vai chega para o presbítero marido e fala: pastor, eu não aguento mais esperar, está difícil. Não é? Já aconteceu isso. Mas o que ele vai falar? Irmão, tem que ter fé, tem que saber esperar. Ele está no barco com você, ele não vai te desamparar. Jesus estava no barco com os seus discípulos, quando ele falou: passamos para o outro lado, e veio tempestade. Com Jesus no barco, vai vir tempestade, pode ter certeza disso. E se ele não estiver no barco, vai vir tempestade e você não vai conseguir passar. Então é melhor estar com ele na tempestade do que sem ele na tempestade. E você passar para o outro lado vitorioso. Amém? Então Marta, ela cria nisso. Ela cria. Mas é claro que na hora da dor, só Deus sabe o que elas estavam passando ali naquele momento. Tanto que a palavra vai falar que Deus chorou. Deus chorou quando teve um encontro lá, que falou: me leva até o sepulcro onde eles estão. Nós vamos ver que Jesus, ele chorou. Por quê? Porque ele tinha uma intimidade com aquela família. Aquela palavra, como ele fala, o amor, pegar o amor um para com o outro, como que é? Empatia. Isso. Vai estar aqui na revista também, a revista vai estar falando. Então Jesus, ele mostra isso com a família de Lázaro. E ele quer mostrar isso para nós também, que nós viemos também ter esse mesmo amor para com o próximo. Né? Temos agarrar esse próximo e ajudar. Falar: filho, está difícil, mas continue no caminho do Senhor, que Ele vai te dar vitória. Está difícil, mas tenha fé nele, porque você já é vitorioso. É isso que Jesus estava falando aqui. A espera está difícil. Eu já tenho esperado para ir para o Brasil faz mais de 10 anos. Mas eu sei que um dia eu vou. Né? Mas tem que esperar no Senhor, tem que esperar a vontade de Deus. Porque se for esperar a minha vontade, eu já ia ontem. Mas eu tenho que esperar a vontade dele. Acho que cada um de vocês aqui também está assim também. Né? Com essa expectativa de algo que vocês pediram e não veio. Mas aqui que está. Temos que ter paciência e saber esperar. Amém? Terceiro, o tempo divino, onde nós vamos estar lendo aqui agora. Irmã Meire, por gentileza. Maria e Marta acreditavam que, se Jesus estivesse em Betânia, ele poderia realizar um milagre na vida de Lázaro. Elas tinham plena consciência de que Nosso Senhor é o Filho de Deus. No entanto, o plano do Pai não coincidia com o delas. Apesar da desilusão e da tristeza, Maria e Marta iriam vivenciar uma experiência extraordinária de espera, que envolveria a perda do ente querido, a ausência temporária de Jesus e a chegada aparentemente tardia do Senhor. Contudo, Jesus Cristo estava prestes a realizar um magnífico milagre que glorificaria a Deus e traria consolo à amada família de Betânia. Amém? Glória a Deus. Então nós podemos ver aqui que Marta e Maria sabia que já era Jesus, conhecia o seu poder e tinha absoluta confiança de que, se ele estivesse presente, o seu irmão não teria morrido. Então, ou seja, ela já conhecia quem era Jesus. Ela tinha plena consciência do milagre que ele poderia fazer. Por que ela conhecia Jesus? Por que ela tinha, e ela sabia que Jesus conhecia o seu poder e tinha absoluta confiança nele? Porque ela tinha uma intimidade. Ela exercia uma intimidade, não só ela, como Maria exercia uma intimidade com Deus. Então, por isso que ela tinha essa confiança e essa certeza de que, se ele estivesse ali, Lázaro não teria morrido. Será que nós temos essa mesma certeza, essa mesma confiança, essa mesma intimidade com Deus nos dias de hoje? Será que realmente nós temos essa mesma fé que Marta e Maria teve? Mesmo na hora da dor, mesmo na hora da dificuldade, elas ainda tinham a certeza, a esperança de que, se ele estivesse ali, o seu irmão
não teria morrido. Então, nós temos que colocar, eu vejo, estudando essa lição, eu vejo que eu tenho que ainda me apegar mais ao Senhor. Eu vejo que eu ainda tenho que me chegar mais próximo dele. Eu vejo que eu estou colocando eu, tá? Eu tenho que ter um pouco mais de fé para que os milagres venham acontecer na minha vida. E eu acho que nós também temos que pensar temos esse mesmo pensamento. Porque o milagre aqui, ele só aconteceu na família de Lázaro porque ela tinha uma intimidade, ela conhecia a vontade de Deus, e ela conhecia o poder de Deus, e elas tinham fé. E é por isso que aconteceu esse milagre na vida dela. Essa convicção, porém, não evitou dor de perda e a impressão de que o socorro divino havia chegado tarde demais. Ou seja, Deus ele apareceu ali, Jesus ele apareceu ali. Então essa convicção, porém, não evitou a dor da perda. Porque ela estava sentindo uma dor muito grande, tanto uma como a outra. Perdeu o irmão. O atraso de Jesus, como eles dizem, né, entre aspas, alguns judeus, não foi erro, mas parte de um plano maior. O próprio Senhor havia afirmado aos discípulos que aquela enfermidade não era para a morte, como o presbítero mesmo leu ali, mas para que o nome de Deus fosse glorificado por meio dele. Em João capítulo 11, versículo 4. É isso, né? Isso. Foi o que o presbítero ali leu. Amém? Então foi para que o nome do Senhor viesse a ser glorificado naquele momento. Então ele mostrou para os seus discípulos, né? E ainda assim, para Marta e Maria, lidar com a espera e o silêncio foi um teste difícil, como nós acabamos de falar agora, né? Agorinha, né? O silêncio de Deus foi um teste muito difícil na vida dela, porque ela mandou ali um rapaz chamar a Jesus. Jesus falou que ia, mas ficou 4 dias sem falar nada e sem aparecer. Quer dizer, foi uma dor que ela estava sentindo pela perda e não sabia se Jesus ia aparecer ou não para ressuscitar o seu irmão, ou pelo menos para trazer uma palavra de conforto, né? Mas podemos ver que a espera ela é necessária para nossas vidas, e o silêncio de Deus também ele é necessário para nós aprendermos a esperar, porque a vida nós não sabemos esperar. Então Deus ele fica em silêncio, né? Nos ensinando em silêncio, porque o silêncio de Deus ele nos ensina muita coisa. O momento em que Jesus chega a Betânia, e para o que ali estão um tempo de luto e regeneração. Lázaro já estava morto há 4 dias, o que era os judeus da época tornava impossível a qualquer esperança de retornar à vida. Para os judeus da época, né, era difícil. Um homem que já estava morto há 4 dias, né, então para eles já era difícil. Então por isso que Jesus demorou 4 dias para mostrar para esses judeus, né, de que nada é difícil para ele. Para os homens pode ser até difícil, mas para Deus não tem nada impossível. Ele realiza todos os milagres em nossas vidas. Nada é impossível para Deus. Então vemos aqui que Lázaro já estava morto há 4 dias, o que era os judeus da época tornaria impossível, né? Podemos ver também a viúva que estava indo enterrar o seu filho. Nós vimos aqui a viúva está no terreno. Aí esse foi o primeiro milagre de ressurreição que Jesus fez. Jesus ressuscitou esse filho, depois ressuscitou a filha do centurião e depois ressuscitou a Lázaro. Jesus, ele chegou ali, nessa cidade a qual ele ia passando, multidões de gente estavam indo. Nós vamos ver Lucas 7, do 11 ao 15, que fala sobre esse relato, né, que Jesus estava ali entrando naquela cidade, ia sair no enterro de uma viúva. Jesus chegou até ela e falou: não chora. Ela falar isso com uma mãe, ela não conhecia quem era. Chegar a falar para ela: olha, não chora. E ele vai atrás onde o esquife, encosta e fala: menino, levanta. Pega na mão do menino e fala: levanta. E entregou o menino para sua mãe. Ou seja, a vida estava ali presente.
Ele trouxe alegria para aquela família, para aquela senhora que estava triste, chorando. Por isso que ele falou, não chore. Deus está aqui nessa noite também, não chora, porque você perdeu algo. Se você perdeu isso hoje, eu tenho o melhor para te dar amanhã. Amém? Então nós vemos que Deus, ele simplesmente tocou no esquife e verbalizou para aquele menino, levanta. Contudo, é justamente nesse cenário de desilusão completa que o poder de Deus se manifesta com mais intensidade. É nesse momento, nessa situação que nós estamos passando, que nós vamos ver o poder de Deus se manifestar na nossa vida. No momento quando a gente acha que não tem mais solução, até mesmo a gente acha que não tem mais solução, onde Deus entra com a solução. Onde Deus aparece com um problema para você, olha, está aqui a sua solução. Está aqui, né, a sua resposta. Aí você passa e fica, nossa, eu consegui algo que eu vinha lutando há muitos anos. E Deus me deu. Faz quantos anos? Tem um homem ali que ficou lutando de Betesda 38 anos. Será que ele chegou atrasado? Ele chegou no momento certo e na hora certa, para mostrar de que ele era Deus, de que aquele milagre iria acontecer naquele momento. Então Jesus, ele chega na hora certa na sua vida e na minha vida. Mas para isso nós temos que ter uma intimidade com Ele. Para isso nós temos que crer nele. O milagre que Jesus estava presente, estava prestes a realizar, não apenas devolveria a vida a Lázaro, mas também confirmaria de maneira incontestável a identidade de Jesus como Messias e o Filho de Deus vivo. Ou seja, a realizar ali o milagre que ele, naquele momento dele estar ressuscitando Lázaro, ele iria ali confirmar de que ele era o Messias e que também ele era Filho de Deus. Ao constatar o milagre que ele ia fazer na vida de Lázaro. Segundo, o encontro de Marta com Jesus. O primeiro, a irmã Kelly, pode ver? O versículo 20 descreve o momento em que Marta se encontra com Jesus. Assim que soube que o Senhor estava na cidade, a irmã de Maria dirigiu-se ao encontro dele. Ao vê-lo, expressou sua convicção de que se o mestre estivesse presente quando Lázaro ainda estava doente, o seu irmão não teria falecido. Jesus afirmou que Lázaro iria ressuscitar. Embora Marta acreditasse que Jesus poderia realizar um milagre extraordinário, ela não percebeu que o Senhor falava sobre a ressurreição de Lázaro naquele momento específico. Na realidade, viver entre a promessa do Senhor Jesus e a circunstância da vida é um grande desafio para a fé. No entanto, aquele que a ressurreição e a vida estava ali diante dela. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Estou vendo aqui que essa parte final que a irmã leu, que fala assim, na realidade, viver entre a promessa do Senhor Jesus e a circunstância da vida é um grande desafio, sim ou não? Sim. É um grande desafio. Era o que Marta estava passando naquele momento, da perda do seu irmão. Era um desafio que ela estava passando muito grande, né? Mas, né, esse desafio, ele pode ser muito grande, mas a nossa fé tem que ser maior. Porque aqui no final fala assim, no entanto, aquele que é a ressurreição e a vida, estava ali diante dela. Aleluia, glória a Deus. Ele estava diante dela e conversando com ela. E ele está aqui nessa noite também. Ele está sempre conversando com a gente. Ele está sempre querendo falar com a gente. E às vezes a gente está tão preocupado com as coisas da vida, a correria, com o trabalho, e às vezes nós esquecemos de conversar com o Pai. E o Pai está aqui querendo falar com a gente. E nós vimos aqui que ela estava aqui perante o autor da vida,
falando com ele, e não percebeu que ali naquele momento ela podia ter um milagre dela. Ela só recebeu aquele milagre porque ela tinha intimidade com ele. E assim às vezes somos nós também. Nós estamos aqui na casa do Senhor e Ele está presente querendo falar contigo. E às vezes muitos estão com a cabeça no mundo lá fora. Tal que nem o Eutico, que vive em cima da janela. E Jesus está querendo salvar. Jesus está querendo dar a solução. Mas está faltando o que? Intimidade com a igreja. Ou está faltando que a igreja venha ter intimidade com Deus. Se todo mundo tivesse intimidade com Deus, quisesse aprender, essas cadeiras estavam cheias para aprender a aula, para ter uma comunhão com Deus, para realmente sentir a presença de Deus. Olha, eu sinto no culto, mas a aula também é muito importante. Os estudos é muito importante para nós. Nos ensina a cada dia mais a crescer, a conhecer mais a vontade de Deus. E vimos aqui que o encontro que ela teve com Jesus foi um encontro maravilhoso. A mesma coisa o encontro de Saulo, quando ele teve um encontro com Deus. Houve uma transformação, houve uma mudança. É isso que tem que haver nas nossas vidas. Transformação, mudança, comunhão com o Pai e mais fé com Ele. E crer nele. Como ele disse, se tu creres, tu verás a bênção. Tu verás o teu irmão sendo ressuscitado. Mas tem que crer. Tem que ter mais uma intimidade com Deus. Mas tem que ter isso. Esse encontro entre Marta e Jesus é um dos momentos mais profundos e teologicamente significativo do Evangelho de João. É algo muito lindo que aconteceu aqui. A fala de Marta revelar tanto a fé quanto limitação. Ela crê no poder de Jesus, reconhece que se ele estivesse presente, Lázaro não teria morrido. Ela reconhece isso. Ela reconhece que se Jesus estivesse ali, mas ela tem que ver também que não é o tempo dela. Nós temos que aprender que não é o nosso tempo, é o tempo dele. Ele realiza o milagre na nossa vida a hora, no momento certo. E se ele fosse antes, não ia dar certo os milagres que ele ia fazer. Então ele queria mostrar para aquele povo que depois de 4 dias, para eles não tinha mais solução, mas para Jesus a solução estava ali. Por isso que ele falou, eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Contudo, sua fé ainda estava condicionada ao que já aconteceu e ao futuro escatológico, e não ao agora. Ou seja, contudo a sua fé ainda estava condicionada ao que já aconteceu e ao futuro, ou seja, que ele ia ressuscitar só no futuro, só quando a sua igreja fosse levada, que os mortos iriam ressuscitar, ia ter um encontro com Deus. Então ela já estava olhando lá no futuro, mas ela não estava prestando atenção que Jesus estava querendo abençoar ela agora, no presente. Jesus pode te abençoar no futuro? Pode. Jesus pode te abençoar amanhã? Pode. Mas ele estava querendo abençoar ela aqui, nesse momento, no presente. E ela não estava observando isso. Ela não estava realmente vendo, com seus olhos espirituais, o que ele poderia fazer ali naquele momento. Ela acredita na ressurreição nos últimos dias. João capítulo 11, versículo 24. A ressurreição dos últimos dias. Conforme a doutrina judaica. Mas não compreendia que aquele que tem o poder sobre a morte estava diante dela, portanto, para agir imediatamente. Aquele que tinha todo o poder estava diante dela, e ela não via. Ela cria, ela acreditava, ela tinha fé, mas ao mesmo tempo, a dor, a angústia que ela estava passando, o sofrimento, estava cegando os seus olhos. Então, a resposta de Jesus foi o quê? A resposta de Jesus é surpreendente quando ela fala isso. Eu sou a ressurreição e a vida. Aleluia.
Aqui ele não apenas promete a vida, ele declara ser a própria fonte dela. Ele mesmo declara que ele é a vida, que ele é a fonte. Essa é uma das declarações mais grandiosas de Cristo sobre si mesmo. Ele afirma que quem crê nele, ainda que morra fisicamente, viverá. E quem vive e crê nele jamais morrerá espiritualmente. Aleluia. Então isso vem na crença, vem no crer. Se nós morrermos, nós vamos estar com ele. E se nós morrermos aqui e ele quiser fazer um milagre aqui agora, ele faz. Para que os homens que estão aqui vejam de quem é maior, é ele. Amém? Segundo, quando Lázaro ressuscitará. Pergunta Maria do Padre? Amém. Quando Lázaro ressuscitará, o diálogo entre Marta e Jesus revela que ela cria na doutrina da ressurreição dos mortos, tal como era ensinada no judaísmo. Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Contudo, Jesus não se referia primeiramente ao milagre da ressurreição do último dia, como ela pensava, mas sim à realidade daquele instante presente. Para ilustrar essa verdade, ele declara: eu sou a ressurreição e a vida. Enquanto Marta apresentava uma doutrina defendida pelos fariseus, embora correta e verdadeira, nosso Senhor revelou a doutrina da ressurreição associada à sua própria pessoa ao trazer Lázaro de volta à vida de maneira concreta. Aleluia. Glória a Deus. Irmão amigo, pode abrir Atos 23, 8 para mim, por favor? Então podemos ver aqui, amado, que o diálogo entre Jesus e Marta é um marco na revelação da identidade de Messias e do alcance do seu poder. Quando Marta diz: eu sei que há de ressuscitar no último dia, ela demonstra estar firmada em uma verdade bíblica, a crença na ressurreição futura, ensinada na Escritura e sustentada principalmente pelos fariseus, em oposição aos saduceus que negavam tal doutrina. Ou seja, eles negavam a tal doutrina, mas Jesus ele estava vindo ali, né? Quando Lázaro é ressuscitado, ele estava quebrando tudo isso. Ele estava quebrando todos esses pensamentos dos fariseus, dos saduceus, né? E ele mostrou ali que ele poderia realmente ressuscitar a Lázaro, de que ele realmente poderia fazer um milagre, mas é para aqueles que criam nele, para aqueles que buscavam realmente estar na presença de Deus. A sua irmã, pode ler para mim? 23, 8. Porque os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito, mas os fariseus reconhecem uma e outra coisa. Amém? Obrigado. Eles não reconheciam, né? Eles reconheciam poucas coisas, mas ele não reconhecia que aquele que estava ali poderia realmente fazer um milagre. E é por isso que ele fez questão de estar indo ali, né, para poder fazer um milagre na frente daquela multidão de gente ali, para mostrar de que ele era o Messias. Ele era, não, de que ele é o Messias e de que ele faz milagre. Amém? Então, contudo, Jesus conduz a Marta a um entendimento mais profundo e pessoal. Ele estava ali ensinando a ela, né, um entendimento mais profundo. Ao declarar: eu sou a ressurreição e a vida, Jesus desloca o foco de uma verdade distante e uma futura para uma realidade presente. Ele não está apenas ensinando sobre a ressurreição, ele é a própria fonte de vida que vence a morte. Então ele estava ensinando aqui para ela que ele é a própria fonte de vida. Né? Ele estava abrindo ali a mente dela, que se ela realmente buscar ele, se realmente ela crer nele, né, ela vai ver ali a vitória sobre a vida dela.
ela vai ver a vitória sobre a vida dela. Por isso que ele declara aqui que ele é a própria fonte de vida. Se nós queremos algo em nossas vidas, nós temos que buscar a fonte. Quem é a fonte? Jesus Cristo. É ler a sua palavra, é ler a Bíblia. Ele é a fonte. Ele é o que vai nos dar realmente o poder de nós estarmos nos guardando. Ele é a fonte da vida. E ele estava ensinando aqui para Marta, para ela não ficar somente focada nas leis dos homens, dos fariseus, dos saduceus, mas focar ali nele, ali naquele momento, de que ele ali é a vida. Para que ela pudesse realmente olhar para ele e falar, não, eu creio, Senhor, que o Senhor vai fazer o meu irmão ser ressuscitado. E nós podemos ver que ele falou assim, tirai a pedra. Algo que todo mundo pode fazer, é tirar a pedra. Mas o impossível é ele que faz. E quando ele falou, Lázaro, saia para fora, simplesmente foi essa palavra. E vimos que o Lázaro me saiu. Como a gente não sabe. Obrigado, Deus abençoe. Como a gente não sabemos. Porque a palavra vai que ele estava todo enrolado. Possivelmente ele podia vir flutuando, mas ele saiu para fora. E a segunda coisa que os homens podiam fazer era o quê? Desatar aquela atadura que estava sobre ele. E o homem estava perfeito. Não tinha nada. E ele ainda saiu falando, conversando com Jesus. Saiu andando com Jesus. Aleluia. Jesus abraçou ele e falou, olha aqui, Lázaro, mostrando para todo mundo, acompanhando meu amigo Lázaro. Isso aí é o que estou falando, tá? Estou conjecturando aqui. Né? Mas possivelmente deve ter acontecido isso. No meio daquela multidão, você acha que Lázaro não ia sair para abraçar aquele que ressuscitou ele? Com certeza, Lázaro saiu correndo para abraçar Jesus. Marta e Maria, então, nem se fala. Aquele povo ficaram tudo abismado. Os seus discípulos, então, mais ainda. Aí que aumentou a fé deles. Porque o impossível já tinha acontecido. Algo que eles achavam que não ia realmente dar certo, mas o autor da vida estava ali presente. Aleluia. Terceiro, promessa de vida. Irmão Carlos? Promessa de vida. A resposta de Jesus a Marta, quando ele afirma ser a ressurreição e a vida, encontraremos pelo menos duas lições valiosas. Primeiro, a soberania do Filho sobre a morte e a vida. E ao se identificar como a ressurreição, ele coloca-se como fonte de toda a vida, tanto no plano material quanto no espiritual. Segundo, existe uma gloriosa promessa de vida para quem crê em mim. Assim sendo, aqueles que creem em Cristo recebem uma abundância de vida em todos os sentidos, tanto material quanto espiritual, pois uma vida entregue a Cristo é uma vida plena. Aleluia. Uma vida entregue a Cristo é uma vida plena. Amém? Então cuida aqui anotar duas coisinhas simples que nos fala assim: a sabedoria de Cristo sobre a vida e a morte. Ao se apresentar como a ressurreição, Jesus mostra que ele não depende de circunstância ou de um tempo específico para agir na sua vida. Jesus ele não precisa disso, né? E ele é a própria origem da vida e o poder supremo sobre a morte. Nenhuma força contrária pode impedir sua ação quando ele decide conceder a vida para nós. Nada pode vir contra, porque ele é o Todo-Poderoso. Então, ao trazer Lázaro de volta após 4 dias no túmulo, Jesus demonstrou que nem mesmo a corrupção no corpo e a obstáculos para a sua autoridade divina poderia esbarrar o seu poder. Isso aponta profeticamente
para a sua própria ressurreição e para a vitória final sobre a morte, que será manifestada na ressurreição dos justos, em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 54 ao 57, onde a igreja será ressuscitada. E o segundo, a promessa de vida plena aos que creem no Senhor Jesus Cristo. Aos que creem. A segunda parte do versículo destaca que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Essa é uma promessa abrangente. A fé em Cristo, grande, não só a ressurreição futura, mas também uma nova vida presente com Ele. A vida que Jesus dá não se limita ao plano físico, ou seja, nós estamos bem além, né? Ele oferece uma vida abundante, em João capítulo 10, versículo 10, cheia de paz, de propósito, comunhão com Deus. Aqueles que creem nele já passaram da morte para a vida eterna. Aquele que crê no Senhor Jesus Cristo. Ou quando nós nos batizamos, né, aceitamos a Jesus, nós já estamos com o nosso nome escrito no livro da vida. Só basta nós continuar essa caminhada, né? Isso se encontra ali em João capítulo 5, versículo 24. Amém? Então são essas duas que eu pude anotar aqui, né? Mas as promessas de Deus estão para cada um de nós, para aquele que crê. Amém? Terceiro, correr aqui já está dando. A doutrina bíblica da ressurreição do corpo. Irmã Regiane, pode ler? A ressurreição do corpo. É o terceiro, não é? Isso. O primeiro, né? É, o primeiro. O milagre da ressurreição física de Lázaro, realizada por Jesus, não foi o único. Como já observamos outros milagres semelhantes, estão registrados no Evangelho. Entanto, ao contrário do que aconteceu com Lázaro, que voltou à morte em João 5, o nosso Senhor menciona a ressurreição do corpo para o último dias, quando os salvos não experimentarão mais a morte. A doutrina da ressurreição do corpo é um elemento essencial do cristianismo bíblico. O apóstolo Paulo refere-se à mesma ressurreição que abrange todos os mortos, justo e injusto, diferenciando os tempos. Assim sendo, os justos ressuscitarão quando a trombeta tocar. Durante o arrebatamento da igreja, os mortos voltarão à vida e seus corpos serão gloriosamente transformados junto com os justos. Por outro lado, os injustos ressuscitarão no juízo final e receberão um corpo inglorioso, destinado à condenação eterna. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Então podemos ver aqui da ressurreição do corpo. A Bíblia ensina que, ainda que o corpo físico do ser humano se corrompa com o passar do tempo e venha a morrer, essa não será a sua condição final, mesmo se nós venhamos morrer. Há uma promessa clara e gloriosa de que, no tempo determinado por Deus, haverá uma ressurreição corporal, aonde os que morreram em Cristo ressuscitarão com um corpo incorruptível e glorificado.
aqueles que morreram com Cristo, aqueles que morreram na caminhada, aqueles que são com o seu nome escrito ainda no livro da vida. Nós ressuscitaremos com o nosso corpo transformado, mudado, para a honra e a glória do Senhor. Amém? Esse ensino difere da ressurreição de Lázaro, por exemplo, pois ele voltou à vida apenas para morrer novamente. A ressurreição que nos é prometida por Cristo é definitiva, transformadora e eterna, porque Lázaro morreu depois. Mas aqui nos mostra que nós vamos ter um novo corpo, uma nova vida, quando nós olharmos para Lázaro. Lázaro ele já estava podre, não estava? 4 dias. Mas quando tirou aquelas ataduras, o seu corpo estava novo. É assim vai ser o nosso corpo celestial quando estiver com Jesus. Dá para pensar? Porque Marta e Maria falaram, Senhor, já fede. Já está, se for tirar as ataduras, vai sair toda a carne junto. Mas quando eles tiraram aquelas ataduras, o corpo deles estava perfeito como o nosso. Ou melhor ainda, né? É um exemplo que Deus está dando. Como ele ressuscitou Lázaro e o seu corpo ficou restaurado, quando nós morremos em Cristo, o nosso corpo será glorificado. Aleluia, glória a Deus. Esse ensino difere da ressurreição de Lázaro, por exemplo, pois ele voltou a morrer novamente. No capítulo 5 do Evangelho de João, Jesus afirma que chegará o tempo em que todos os que estão no sepulcro ouvirão a sua voz e sairão uns para a ressurreição da vida e outros para a ressurreição da condenação. Falta 5 minutinhos. Da morte para a vida. Irmão Fernando. Na conversa entre Jesus e Marta também se evidenciava a perspectiva da doutrina da ressurreição do corpo. A expressão nunca morrerá, mencionada no versículo 26, indica que, embora o salvo em Cristo experimente a morte física, nunca enfrentará a morte espiritual. O nosso Senhor fala de algo que vai além da compreensão humana e distingue entre vida natural e vida eterna. Assim sendo, conforme diz, ainda que esteja morto, viverá, para o crente, a morte não representa um fim sem esperança. Pelo contrário, sob uma ótica bíblica e segundo os ensinamentos de Jesus, a morte é uma transição para a vida eterna, onde a ressurreição do corpo marca o início de uma nova realidade e natureza espiritual. Aleluia, glória a Deus. Para o crente, a morte do corpo não é representada ou o fim, mas é o início de uma nova existência junto ao Pai. Jesus estava ensinando que a verdadeira vida é eterna, é que essa vida pertence exclusivamente aos que creem nele. Ao que crê no Senhor Jesus Cristo vai ter essa vida eterna. Só para aqueles que creem. Nesse sentido, a ressurreição do corpo é parte de um plano maior que culmina na vitória total sobre o pecado e a morte, conforme o apóstolo Paulo também afirmou, tragada foi a morte na vitória. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 54. E também uma vida de esperança. Preto Marido, pode ler para mim? Uma viva esperança. O relato sobre a ressurreição de Lázaro demonstra como Jesus Cristo abordou o tema da morte de entes queridos. Ele sentiu compaixão, chorou e manifestou preocupação, porque sabia das dores causadas pela morte. Contudo, ao declarar sobre Lázaro, Lázaro vem para fora, nosso Senhor revela aqui que o Deus Todo-Poderoso realizará na vida de todos aqueles que morreram em Cristo. Ao ressuscitar Lázaro, ele evidencia concretamente que também ressuscitará dentre os mortos aqueles que forem salvos. Esta é a nossa viva esperança. Aleluia, glória a Deus. Essa é a nossa viva esperança de estarmos no Senhor e ter uma vida nova, um corpo restaurado, né? Então os textos bíblicos nos mostram que Jesus não era
indiferente à dor humana. Ele chorou, como eu disse, ele chorou ao ver, né, aquele povo ali, a sua irmã, chorando. A palavra de Deus fala que ele chorou. E diante do túmulo de seu amigo, demonstrando sensibilidade e empatia pelas irmãs ilutadas e pelos que ali estavam. Ou seja, ele demonstrou ali a empatia, o amor para com eles. É interessante que na viúva ele fala, não chora. Mas quando ele chegou perto de Lázaro, ele chorou. Porque ele demonstrou esse amor para... Não que ele não tinha um amor pela viúva, ele teve compaixão. Né? Mas vamos dizer que Jesus ali ele estava como homem também. E ele chorou porque ele perdeu um amigo. E assim temos que ser nós. Temos essa empatia, né, para com o nosso próximo. Amém, meus irmãos? Né? Que nós podemos aprender nessa aula como Marta e Maria, né? Sermos realmente, temos uma intimidade com Deus, conhecer a Deus e ter fé. E isso que vai nos aproximar dos nossos milagres. Amém? Eu agradeço a oportunidade. Glória a Deus, amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Finalizamos mais uma aula, graças a Deus. E muito importante o que foi falado, né, no dia de hoje, principalmente sobre a questão da ressurreição. Quando nós olhamos para essa situação da vida de Lázaro, é o próprio Senhor mostrando para nós que aqueles que creem no Senhor Jesus, ainda que morra, viverá. Lógico que a morte aqui, ele não está falando da morte espiritual, como foi lido agora pelo presbítero já no finalzinho. Ele está falando da morte física, mas o crente mesmo, ele não terá morte espiritual. A morte espiritual serão para aqueles que não creem no nome do Senhor. Serão para aqueles que fingem crer no nome do Senhor e vivem uma vida promíscua. Então essas pessoas são aquelas que são desobedientes à sua palavra. Ainda que se dizem ser crentes, né? Porque existem, irmãos, muitos pseudos crentes, né? Então, aqueles que se dizem ser crentes, é aquilo que eu falo, dentro da igreja é uma bênção. Chega em casa, meu pai é o demônio. Tem, irmãos, tem crente assim, tem crentes assim, dentro da igreja, aleluia, glória a Deus, trata todo mundo bem. Mas quando chega em casa, meu irmão do céu, misericórdia, trata mal a esposa, bate na esposa, irmãos, e quer chegar no céu, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Para que a gente não venha ser reprovado pelo Senhor. Mas, irmãos, algo me chamou a atenção, rapidinho. Abre comigo em João capítulo 11, enquanto o presbítero ministrava aqui. Ele leu esse texto, e quando leu me chamou a atenção algo aqui que é muito importante. O versículo 19 e o versículo 20... no capítulo 11 de João, todos encontraram? Diz assim, versículo 19 do capítulo 11, e muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e Maria acerca de seu irmão. Versículo 20, ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro, Maria, porém, ficou assentada em casa. Esse texto me chamou a atenção, porque pelo discorrer do texto, eu entendo que Marta e Maria se encontravam no mesmo ambiente. Eles estavam no mesmo local. Não sei se na sala, no quarto, na cozinha, no terreiro, né, na frente de casa, não sei. Eu sei que elas estavam juntas. Porque a Bíblia fala que, ouvindo Marta que Jesus estava vindo, ela saiu ao encontro. Só que Maria, ela fica sentada. Por que será isso, irmãos? Por que será que isso acontece? Eu entendo, irmãos, que aqui a crise emocional pela perda do irmão, né, muitas das vezes quando nós estamos muito emotivos, nós acabamos perdendo a visão do reino de Deus. Nós acabamos perdendo a visão do Senhor Jesus. Às vezes nós achamos até que Jesus esqueceu de nós. Talvez, né, não posso afirmar,
mas talvez pela mente, pela cabeça de Maria, passava que Jesus nos abandonou. Jesus abandonou a gente e deixou meu irmão morrer. O irmão que ele disse que era amigo, que tanto o amava. E muitas das vezes nós nos encontramos como Maria. Se você for ler Lucas capítulo de número 10, você vai ver que Jesus, quando ele vai a Betânia, Jesus ele visita a casa de Maria, Marta e Lázaro. Quando ele chega na casa de Maria e Marta, não cita Lázaro, somente Marta e Maria, o que acontece naquele momento que Jesus ele visita? Vocês se lembram desse texto? Ele indaga quem? Ele fala para quem? Para Marta, lembra? Marta, né, fala, Senhor, tu não se importa de eu estar trabalhando tanto e Maria está aí, sentada? Jesus falou assim, olha Marta, Maria escolheu a melhor parte. Eis que está atarefada e afadigada, mas Maria escolheu a melhor parte. Foi o que? Escutar ao Senhor. Então, naquele momento, Jesus ele chama a atenção de Marta. Ele repreende a Marta porque ela estava tão preocupada com seus afazeres que ela não escolheu a melhor parte, que era sentar e ouvir a Jesus. E você sabia que muitos de nós estamos como Marta, atarefados, tanto que esquecemos de vir aqui à igreja, como o próprio Jesus falou, de vir aqui à igreja e ouvir Jesus falar conosco? Nós estamos tão preocupados com acordar cedo amanhã, que não, eu vou dormir cedo, não vou na igreja ouvir a palavra, não, eu vou dormir cedo, que amanhã tem que acordar cedo. Nós estamos tão atarefados com o dia de amanhã, né, já sofrendo antecipado, né, que eu vou acordar cansado, né, eu vou acordar assim, eu vou acordar assado, eu tenho que dormir cedo. Nós estamos tão afadigados com nossos afazeres do dia a dia da semana, que nós não escolhemos a melhor parte, que é sentar aqui e ouvir a palavra do Senhor, como foi falado hoje, por exemplo. Quantos de nós, como o presidente falou, por que a igreja hoje está dessa forma? Né? Não estou dizendo aqui, somente aqui, no geral. As igrejas, todas as igrejas, nos últimos momentos, estão cada dia mais se esvaziando. As pessoas já não têm mais interesse de ouvir a palavra do Senhor. Só que quando eu olho esse texto em Lucas capítulo 10, que Jesus repreende Marta, eu entendo que Marta ela recebeu a repreensão. Porque quando chega em João capítulo 11, no versículo de número 20, quando ela fica sabendo de Jesus, ela vai ao encontro de Jesus. E Maria fica desolada. Poxa, naquele dia eu sentei e ouvi Jesus falar de tantas coisas, e ele agora nos abandonou. Então, muitas das vezes, irmãos, há momentos que nós estamos como Marta, atarefados com os nossos dia a dia, esquecemos de ouvir Jesus. Mas às vezes recebemos a repreensão do Senhor Jesus, através da palavra, colocamos em prática, ela surte efeito na nossa vida. Outra hora, irmãos, nós estamos como Maria, sentados, ouvindo Jesus. Mas no momento em que nós devemos botar em prática aquilo que nós aprendemos, nós desanimamos. Nós sentamos e ficamos, poxa, ficamos igual aquele que fica lamentando. Oh, Jesus, se Jesus estivesse aqui, não tinha acontecido isso. Por que Jesus me abandonou? Por que né, tem 10 anos que eu estou querendo ir para o Brasil e Jesus não me fala, né, meu Deus? Né, comigo? Eita glória! Mas é assim mesmo, irmão. Eu tive que aceitar, irmãos. Eu queria ir embora para o Brasil. Eu queria ir embora. Em 2007, a gente falou, vamos comprar casa. Porque você não está bem da cabeça, não. Eu tenho uma psicóloga que comprar casa aqui no Japão. Eu falei, vamos embora. Ela falou, não, mano. Aí ela argumentou. Eu falei, poxa, é verdade, você tem razão. E eu entendi que aquilo ali era Deus colocando em prática o sonho dele sobre a minha vida, e não meu sonho, né, sobre ele. Então eu deixei de lado o meu sonho e passei a viver o sonho de Deus. Se você perguntar para mim qual era a sua vontade, naquele tempo, era de ir embora, irmãos. Era de ir embora. Era de ir embora para o Brasil e viver lá no Brasil. Se você perguntar hoje qual é a minha vontade, é de seguir os sonhos de Deus na minha vida. É de fazer a vontade de Deus. Se Deus hoje trabalha, você pode ir embora, eu vou. Se Ele falar não é para ir embora para aqui, eu fico. Porque eu sei ser obediente, eu aprendi a ouvir a voz de Deus. Porque eu sei que ainda que eu esteja lá no Brasil, tenha até uma vida confortável lá no Brasil, mas se eu não estiver debaixo das bênçãos do Senhor, irmãos, a bênção se transforma em maldição. Aquilo que era para ser bênção se torna maldição. Então eu preciso estar debaixo das bênçãos do Senhor. Tá? Então, obedecer é melhor do que sacrificar. Então eu vejo que Marta, a repreensão surtiu um grande efeito na vida de Marta. Porque quando acontece o fato, ela deixa a emoção de lado. Lógico que ela questiona Jesus. Jesus,
Se o senhor tivesse aqui quando chamamos, meu irmão não tinha morrido. Mas aí ali Jesus foi falando com ela foi entendendo, foi compreendendo, tanto que ela vai a Maria. Quando ela chega aqui no versículo de número 28, ela fala assim: dito isso, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: o mestre está aqui e chama. Maria só vai ao encontro de Jesus porque ela fala assim: Jesus está te chamando. Gente, a gente tem que entender que os nossos ouvidos espirituais têm que estar abertos. Eles têm que estar abertos. Nós não podemos só ir ao encontro de Jesus somente quando Ele nos chama, não. Nós temos que estar ao encontro de Jesus o tempo todo. Chamando ou não chamando, nós temos que ir ao encontro do Senhor Jesus. É assim quando nós voltamos para casa. Né? Às vezes a nossa esposa está primeiro em casa, será que ela chama a gente para vir embora? Não, a gente vai embora porque é a nossa casa. A gente vai embora porque ali nós habitamos. Nós vamos embora porque ali nós temos intimidades. É ali que nós vamos descansar, né, a nossa vida. E no Senhor Jesus é a mesma forma. Nós temos que estar em constante momento com Ele, porque é nele que nós descansamos. É nele que nós esperamos, foi o que o presbítero falou aqui hoje. Então, em nome de Jesus, irmãos, que nós possamos, né, estar atentos. Né? Foi bem essa aula de hoje, eu louvo a Deus, porque Deus, meus irmãos, Ele tem nos ensinado, tem falado conosco. E através dessa aula Ele fortalece a nossa fé. Descansa no Senhor. Descansa no Senhor. Ele vai nos abençoar no momento oportuno. O tempo de Deus não é o nosso tempo, tanto é que Ele deixou claro aqui na vida de Lázaro. 2 km e 700 metros de distância de Betânia. Jesus demorou 4 dias, propositalmente. Foi propositalmente. Então, nós vamos observar, meus amados irmãos, que o tempo de Deus não é o tempo cronos, não é o tempo cronológico, que nós sabemos que 60 segundos é um minuto, que 60 minutos é uma hora, né, que 24 horas é um dia, né, que 30 dias ou 31 dias é um mês, que 12 meses é um ano. Esse não é o tempo de Deus. Deus está além disso. O tempo de Deus é o Kairos, Ele está fora do nosso tempo. Deus está no passado, Deus está no presente, Deus está no futuro. Por isso que Deus, Ele age no seu tempo certo, porque Ele sabe que é nesse momento, né, que será importante para o nome dele ser glorificado e nós recebermos a nossa bênção. Amém? Deus abençoe. Semana que vem, lição de número 8, uma lição de humildade. Irmãos, eu vou chamar toda a igreja para mim para assistir essa aula. Que aula tremenda! Porque às vezes, irmão, nós somos um pouco soberbo, né? Nós somos um pouco soberbo. Poxa vida, por que eu tenho que fazer isso? Por que eu tenho que limpar banheiro? Por que eu tenho que servir os irmãos? Eu não nasci para servir, eu nasci para ser servido. Já viu? Tem gente assim, irmãos. Tem gente assim. Tá? Então, em nome de Jesus, que todos possam vir em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe os nossos irmãos da internet, a vocês aqui. Que o Senhor continue nos abençoando em nome de Jesus. Amém?